Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu sempre tive, viu, Paulinho Boa Pessoa, o sonho de ser professora. E se hoje dizem que é um sacerdócio seguir a carreira, naquele tempo, então, nossa, formada, a primeira escola que me apareceu para eu lecionar era na fazenda. Fazenda Nascente. Nossa, que fazenda bonita, grande. O nome era plenamente justificado porque na propriedade da Fazenda Nascente tinha a nascente mais linda que eu já vi. A água brotava assim do chão e vinha numa tal velocidade lá do centro do chão, vinha lá do fundo, que jorrava e jogava a areia para cima. Ou seja, aquela areia nunca se transformava em lama, porque os grãos eram revolvidos, revirados pela velocidade da água. Esse espetáculo a gente via a 1 metro de profundidade acontecer. Às vezes eu parava ali na nascente para tomar um pouco daquela água fresca e puríssima, e nessa hora era impossível não pensar em Deus. Puxa vida, como Deus é grande! Só Ele para explicar de onde vinha aquela água límpida, cristalina e que transmitia tanta boa energia, de onde nascia aquilo tudo para se transformar depois num riacho e quem sabe a quilômetros dali num grande rio. E como todos diziam, depois esse grande rio iria se misturar ao mar. Na natureza nós encontramos com Deus, né? A verdade é essa. Na natureza, o encontro com Deus. Eu morava na pequena cidade que ficava pertinho da fazenda. E todos os dias, muito cedo, por volta de umas 5:30 da manhã, o Ford 29 parava em frente à minha casa. Quando eu escutava o motorzinho característico do Ford 29, você tem aí, Jesus, um motor característico do Ford 29? É que esse motor era 3 cilindros. Então ele fazia 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tem aí? Deixa eu ver. É isso aí. Eu sabia que o motorista já estava à minha espera. Veja, tudo era mantido pelo Dr. Alfredo, o fazendeiro. Nada tinha a ver com verba pública, não. O fazendeiro naquela época tinha consciência de que os filhos de seus colonos tinham direito à aprendizado. Óbvio que não eram todos os fazendeiros, alguns. E aquele senhor, o senhor Alfredo, aquele fazendeiro em especial, ele tinha essa consciência. Ah, se todos fossem iguais, o senhor Alfredo. Eu entrava no carro do seu Genésio, que era o motorista. Seu Genésio me sorria, dava um bom dia para mim e tocava o motorzinho de 333333333. Lá ia o Ford 29. E eu no banco de trás. Às vezes eu terminava meu lanche matinal e logo em seguida ia preparando já as minhas aulas, porque eu dava aula ao mesmo tempo para o 1º, 2º, 3º e 4º ano, tudo junto. Quando eu digo para os professores atuais que era assim naquele tempo, eles me olham assim, meio assustados, e perguntam: ô, dona Hilda, mas como era possível a senhora dar aula para 4 séries ao mesmo tempo, 1º, 2º, 3º e 4º ano?
Eu rio e respondo que tinha que ser assim. A escola era um grande salão, então aquele salão não tinha divisórias, era todo mundo junto. Então, nas carteiras, eu dividia as turmas e, dependendo do lugar do salão em que eu estivesse, eu estava dando aula para um determinado ano primário. E quer saber? Havia disciplina, havia um profundo respeito. Às vezes, naquela imensa sala, não se ouvia um pio, não se ouvia nada. Em resposta, alguns professores me dizem: mas hoje isso seria impossível de acontecer. Na estrada de terra batida, muito dificilmente, eu e seu Genésio cruzávamos com outro carro. Eram os animais que cruzavam nosso caminho, e a passarada fazendo a sua festa para mais um dia. Havia, sim, muita entrada para outras fazendas, mas bem na beira da estrada tinha uma casa. Aonde a gente passava, na beira da estrada, havia uma casa. Que sempre que eu passava por ali, a casa estava fechada. Mas lá, mais ou menos no meio do ano, eu comecei a observar que naquela casa, beira de estrada, tinha um menino que ficava na janela. Como o carro, dirigido pelo seu Genésio, passava muito lentamente por ali, devido às costelas de vaca, era uma curva, a estrada tinha uma curva, e a estrada era cheia de costelas de vaca na curva. Então eu via que o menino, ele ficava me olhando, eu passado dentro do carro, e eu ficava olhando para o menino. E com o tempo, como havia uma certa proximidade, e o carro passava bem devagar, eu comecei a sorrir para aquele menino. E ele correspondia ao meu sorriso. Fomos ganhando dessa forma certa intimidade, mesmo distantes, eu lá no carro e ele na janela da casa. E agora já não eram só os sorrisos, havia um aceno, havia um tchau, um aceno. Era impressionante, mas todo dia cedinho o menino estava lá na janela e eu adorava o momento de passar por ali e acenar para ele. Foi assim até que terminou aquele ano. Quando entrou dezembro, eu tirei as minhas férias, né? As minhas férias escolares, né? Portanto, férias para professores, férias para os alunos. Eu comecei a sentir falta do aceno daquele menino da janela. Mas eu senti uma falta tão grande, que eu fui ao correio da cidade, onde havia um telefone, e eu liguei para o doutor Alfredo, que era o dono da fazenda, o fazendeiro. Pedi para o doutor Alfredo se ele podia me fazer o favor de mandar o seu Genésio vir me buscar numa manhã, quando ele pudesse, numa manhã dessas, que eu queria parar num ponto da estrada. Se o doutor Alfredo pudesse me fazer esse favor. Ele, muito gentil, me respondeu que sem problemas. E ainda, num dia daquela semana, o Ford 29 com o seu Genésio veio me buscar. Falei para o seu Genésio onde eu queria parar, naquela casa, na beira da estrada, onde o menino me acenava. E naquele dia, exatamente naquele dia, o menino não estava na janela. Seu Genésio estacionou o carro na beira da estrada. A casa era próxima da estrada, mas não tinha como o seu Genésio entrar com o carro. Então ele parou na beira da estrada, eu desci e eu fui andando até a casa. Quando eu cheguei na frente da casa, eu gritei como era costume daquela época: "Ô de casa!" A gente chegava assim, né? Se anunciava assim, não tinha campainha. "Ô de casa!" Era o grito característico. "Ô de casa!" Foi exatamente o grito que eu dei. Ô de casa! Gritei umas 3 vezes, mais ou menos. Veio uma mulher me atender. Me apresentei para aquela senhora, falei quem eu era e o que eu tinha vindo fazer. Ela me convidou para eu entrar.
Dezembro. Nossa, o dia já amanhecia quente. A casa era humilde. A essas alturas, eu já sabia que a mulher se chamava Isabel. E o menino dela era filho, se chamava Altemar. Ela logo pediu desculpas e que eu não reparasse na simplicidade da casa, de tudo. Ao entrar na sala, eu vi o Altemar. Ele estava sentado numa poltrona da sala. E quando a mãe chamou o seu nome, ele me olhou e ele me reconheceu. Vocês acreditam? Ele me reconheceu. Sorrimos um para o outro. Parecíamos até velhos conhecidos. Afinal, nós nos vimos todas aquelas manhãs. E sobre o colo do menino na poltrona, uns brinquedos, daqueles brinquedos de antigamente. Mas ele não se levantou. Ele ficou onde ele estava, na poltrona. É que ele tinha um defeito. Ele nasceu com um defeito nos 2 pés. Ele não podia se locomover como os outros meninos. Então a janela para ele, para o Altemar, era a televisão dele. A mãe dele logo então me contou que ele estava triste, porque ele não via mais a moça passar no carro. Ele tinha reclamado para a mãe. Se eu estava sentindo a falta daqueles acenos, daquele encontro, ele também. Ele reclamou para a mãe. A moça da qual ele falava era eu. Nessa hora, eu até senti uma emoção muito forte, porque eu percebi que o menino também sentia a minha falta. Lágrimas vieram aos meus olhos. E por falar em olhos, os olhos do Altemar pareciam perdidos, mas para quem o pudesse observar atentamente, perceberia que havia ali um brilho especial. Era a esperança que brotava daqueles olhinhos. E o que poderia manter a esperança de um garotinho, senão o sonho que ele alimentava? Que sonho era esse? Um sonho que, na verdade, parecia impossível para quem conhecia a realidade por trás daquela vidraça. Aquela criança, o Altemar, nunca brincava na rua. Não podia sair, tinha o defeito nos pés. Então ele jamais fazia o que qualquer outra criança podia fazer. Tampouco não molhava seus cabelos correndo descalço na chuva. Os pais, entristecidos, não sabiam mais o que fazer, porque a criança ficava triste. Ele era um menino, coração de menino, alma de menino. Havia um pedido de socorro naqueles olhos infantis que tocavam até os corações mais insensíveis. O que haveria por trás daquele semblante que parecia carregar em si todo o peso do mundo? Foi então que eu resolvi tomar uma atitude. Agora, não era só a professora, mas tomada por um impulso maternal, eu resolvi conversar com ele daquela forma. Altemar, nós somos amigos de todas as manhãs. Eu sou professora de uma escola numa fazenda que fica aqui à frente. O nome da fazenda é Nascente. Não sei se você já ouviu falar. E eu vim aqui para conhecer vocês. Você, sua mãe, o seu pai. Ele não tá, mas eu também quero conhecê-lo. Mas lógico, eu especialmente vim aqui para conhecer você. Eu queria... Porque nós já somos amigos, né? A gente já se cumprimenta todo dia. Primeiro, que idade você tem? 8 anos. 8 anos. Você já foi à escola? Não. Nunca. Mas eu tenho muita vontade de ir. Isso é bom saber. É muito bom saber disso. Então, eu estava te falando, eu dou aula na Fazenda Nascente. Eu vou falar com a sua mãe e com o seu pai, falar com seus pais. Se eles autorizarem, quando as aulas recomeçarem, em meados agora de janeiro, eu pego você todo dia. Eu passo aqui na frente.
eu pego você e levo você comigo. Quando eu voltar lá da escola, eu deixo você aqui, na tua casa. O que você acha? Ah, eu quero muito. Eu quero muito. Eu vou aprender a ler e escrever? Vai. Você vai aprender a ler e vai aprender a escrever. Você tem 8 anos e é inteligente. Lógico que você vai aprender. Nossa, é meu sonho. Eu quero muito, professora. Eu quero muito. E depois não é só isso não, Altemar. Você vai ter um monte de amiguinhos lá na escola, lá na fazenda. Deixa, mãe. Ô, mãe. Deixa, mãe. A mãe dele estava por perto. Ela ouviu tudo que eu havia dito para ele. Deixa, mãe. Mãe, deixa. A senhora de nome Isabel sorriu e disse que ela ia conversar com o marido. Para encorajá-la, eu falei, todos os dias meus olhos encontram os olhos do seu filho, a olhar ali pela janela. E eu imagino poder estender-lhe as mãos e levá-lo comigo para a escola. Assim, quem sabe as inúmeras brincadeiras e a presença de outras crianças, tais como ele, possam... A senhora está me entendendo? Possam tirar essa tristeza imensa que eu vejo nos olhos do Altemar. Isso eu falei baixinho para ela. O Altemar não ouviu. A parte da tristeza eu falei baixinho para ela. Possam tirar a tristeza imensa que eu vejo nos olhos do Altemar. E ela disse, é que ele nasceu aleijado. Sim, mas ele me pareceu muito inteligente. Tá, eu vou conversar com meu marido. Tá bom. As aulas começam depois de 15 de janeiro. Mas antes disso, eu volto aqui para saber se tá tudo ok, se tá tudo bem. Se eu posso apanhá-lo, tá? Tá bom. Quando eu ia saindo, chegou o seu Manuel. O seu Manuel era o pai do Altemar. Então eu aproveitei a chegada dele, deu tudo certo. Eu também conversei com ele. Aliás, foi bem melhor assim. Ele nem precisou consultar o filho, bastava olhar para os seus olhos empolgados. Tudo certo, ficou tudo combinado. Em janeiro, eu teria uma obrigação a mais no meu caminho para a escola. Passar por aquela casa e levar comigo um menino que eu via da janela. Você acredita que... Você acredita que eu fiquei torcendo para chegar logo? Na verdade, as aulas naquele ano começaram dia 17 de janeiro. Era o dia que calhava com a segunda-feira. Você acredita que eu fiquei torcendo logo para chegar o dia 17 de janeiro? Quando eu ouvi o barulho do motor do Ford 29, dirigido pelo seu Genésio, aquele motorzinho 3. Põe aí. É esse aí. É esse motor. Eu saí correndo. Eu saí empolgada correndo. Seu Genésio se admirou da minha empolgação. Tal qual o combinado, eu parei na casa da estrada. Seu Manuel já estava me aguardando com o Altemar no colo. Você precisava ver a alegria desse menino. Ele só falava desse dia dessa aula. Hoje ele acordou, o sol nem tinha nascido ainda. Eu falei para ele que era cedo demais, mas ele estava muito empolgado, professora. Eu estava empolgado também, e vocês precisavam ver a alegria dele só de entrar no carro, no Ford 29, dirigido pelo seu Genésio. Como já previa, ele não tinha nenhum material. Não tinha nada. Mas eu tinha levado. Professora, né? A gente é sempre prevenida. Eu levei caderno, cartilha, lápis, borracha. Levei tudo para ele dentro de uma sacola de pano. E ele se encantava com tudo. Levei até uma caixinha de lápis de cor. Isso aqui é o lápis de cor, você vai precisar para fazer as pinturas.
Ele ficou todo empolgado, encantado com a caixinha de lápis de cor. Ele se encantava com tudo. Quando chegamos na escola, então, nossa, ele ficou maravilhado. Seu Genésio o colocou sentado em sua carteira, teve que trazê-lo assim no colo e o colocou sentado na carteira. E lá ele ficou, sonhando com tudo que ele via pela primeira vez na sua vida. Era a primeira vez dele para tudo. As outras crianças também ficaram interessadas e até curiosas com o novo colega, o novo amiguinho. Na hora do sinal, era um sino. Bate o sino aí, Jesus. Isso, esse é sino de fazenda. Isso. É sino mesmo de fazenda. É esse que batia. As aulas eram anunciadas, o seu início, pelas batidas no sino, a hora do recreio e o término das aulas também na batida do sino. Mas aquela era a hora de começarem as aulas. Bate o sino aí, Jesus. Logo notei que ele seria o melhor aluno da turma. Impressionante o interesse do Altemar e a sua vivacidade, a sua inteligência. Até ficar de pé e dar alguns passos, ele o fazia na escola. A alegria dele era tanta, ele não conseguia. A mãe dizia, numa expressão que era dela, que ele era aleijado, que ele não podia. Ele havia nascido com os pés tortos, os dois pés. Mas a alegria dele era tamanha que ele, na fazenda, na escola, junto com a turma, se colocava de pé. E até ensaiava um passo, dois. Naquele ano, ele passou com a nota 100. Era a nota máxima, eu me lembro. As notas eram dadas até 100. Obviamente que ninguém dava 1 para nenhum aluno, mas a nota máxima era 100. E o melhor, a sua vida, a vida do Altemar mudou por completo. Mas naquele dezembro seguinte, algo muito triste iria acontecer na vida dele. Numa noite, quando foi dormir, com o coraçãozinho cheio de esperanças, o menino ouviu um barulho na cozinha. Com dificuldade, ele conseguiu caminhar até lá. Aliás, esses passos ele tinha treinado lá na escola. Graças à escola, ele conseguia dar alguns passos. Com dificuldade, ele caminhou até a cozinha. E lá, ele ouviu soluços do pai dele, seu Manuel, segurando Dona Isabel, sua mãe, nos braços. "Ô pai, que foi, pai? O que a mãe tem?" perguntou Altemar assustado. O pai, em meio ao desespero e às lágrimas, ele parecia nem escutar o filho. O seu Manuel chamava a mulher: "Isabel! Isabel! Isabel!" E ela não respondia. Altemar gritou, pediu socorro, socorro para a vizinhança. Mas cadê vizinhos? Tão longe, tão distantes. De nada adiantou. "Socorro! Socorro! A minha mãe está passando mal! Socorro!" De nada resolveu. De nada adiantou. A mãe dele não estava passando mal. Ela estava morta. Pela primeira vez, Altemar sentiu uma tristeza muito maior do que aquela de não poder brincar igual às outras crianças. Nunca ele tinha visto o pai dele chorar. E o pai dele agora se debulhava em lágrimas. "Isabel, Isabel, minha querida, por que você nos abandonou, Isabel? O que você teve? O que aconteceu?" A pergunta desesperada do Sr. Manuel ecoou no vazio da cozinha e encontrou como resposta apenas o silêncio. Dona Isabel já não podia mais falar, deixando sós o companheiro e o filho, o Altemar, que agora tinha 9 anos de idade.
Eu fui comunicada pelo senhor Manuel. Eu fui ao sepultamento da dona Isabel. No fim da manhã, quando o corpo de dona Isabel desceu à sepultura, o senhor Manuel saiu pelo portão do cemitério com o coração tomado por uma tristeza imensa. Desolado, encaminhou-se para minha casa, onde o Altemar o aguardava, o esperava. Sim, aquela moça era um anjo que Deus lhe havia enviado, a Isabel. A Isabel era tudo que o seu Manuel tinha na vida. E ele perguntava o que seria da vida dele agora, da vida deles em verdade, dele e do Altemar. O que ele, seu Manuel, faria? Ele tendo que trabalhar e tendo um filho pequeno para criar, e um filho que ainda tinha o problema de ordem física nos pés. Ele, seu Manuel, se abria comigo, ela era um esteio na minha vida. Ela era um esteio na minha vida, meu amparo. O que eu vou fazer sem a Isabel? O que eu vou fazer sem ela? Me sinto terrivelmente só. Já dentro da minha casa, seu Manuel viu o Altemar chorando baixinho num canto da sala. E olhou para mim. Dona, eu vou embora. Vou voltar agora para minha terra, lá para as bandas do Paraná, né? Fazer o quê? Vou tentar um trabalho por lá. Queria agradecer demais a senhora por tudo que a senhora fez pelo Altemar, meu filho. A senhora sabe que pai e mãe é assim, né? Quando faz pro filho da gente, é pra gente que a senhora tá fazendo. Só não imagino que a Isabel era grata à senhora. A Isabel falava comigo que o Altemar mudou demais depois da senhora. O Altemar era outro menino. Né, filho? E o Altemar confirmava com a cabeça. Ele virou outro menino. Ele virou outro. Só não imagino o que a Isabel e eu conversávamos a respeito da senhora. Mas ninguém podia prever, né, o que ia acontecer. Eu vou me embora. Vou lá para as bandas do Paraná. Mas queria antes disso agradecer demais a senhora por tudo que a senhora fez. Não tenho palavras, viu, dona? Muito obrigado. Vambora, filho. Nessa hora, o Altemar, o menino, olhou para o pai e não falou, não disse, mas eu vi nos seus olhos que ele não queria ir. Ele queria ficar. Ele queria ficar. E eu, mesmo sem consultar o meu marido, com quem eu estava casada havia apenas 2 anos. Só tinha 2 anos de casamento. Mesmo sem consultá-lo, eu arrisquei tudo. Seu Manuel, deixa o Altemar comigo. Eu prometo pro senhor, eu vou cuidar dele com todo o amor do mundo. E quando o senhor quiser, a minha casa será a casa do senhor também. Venha visitá-lo. Sabe o que é, seu Manuel? Eu sinto que o Altemar, ele precisa de uma presença feminina na vida dele. Eu gostaria de ficar com o Altemar. Quer dizer, ajudar o senhor na educação e na criação dele. Deixe ele comigo, seu Manuel. E quando o senhor quiser, só pode vir aqui na minha casa e conversar com ele sobre qualquer assunto. Nessa hora, o seu Manuel olhou para o filho e ele, o menino Altemar, de novo falou com os olhos para o seu Manuel. Tipo,
Deixa eu ficar, pai. Eu li isso no olhar do Altemar. Deixa eu ficar, pai. Seu Manuel entendeu. Era um homem sensível. E falou para confirmar. Falou numa pergunta. Quer ficar, Altemar? Você quer ficar, filho? O pai sempre vem te ver. Quero, pai. Eu quero sim. Se o senhor me deixar, eu fico. Eu quero. O senhor deixa, pai? Deixo. Deixo, filho. O pai vem sempre te ver, tá? Nos abraçamos todos emocionados. Seu Manuel seguiu as terras do Paraná. E eu tinha tanto que resolver. Ouvi broncas do meu marido quando ele chegou. Ele fez questão de se trancar no quarto, aquelas DRs. Discussão de relação, e nem era para menos. Era uma responsabilidade muito grande. E tanta coisa mudava na nossa vida. O garoto tinha 9 anos. Mas eu sabia que apesar de serem broncas, aquilo ia passar. As broncas iriam passar. Tudo na vida é assim, né? Quando feita com verdade, realizada com amor, ela acaba sendo vitoriosa. Altemar, na nossa presença, renasceu. Ele ia comigo para a escola da fazenda todas as manhãs. Fez amizade com a meninada, com as crianças dos arredores, eu digo agora da minha casa. Jogava bola. O que parecia impossível para ele começou a acontecer. Ele jogava bola. Fui eu que dei a ideia. Vai pro gol. Fica no gol, Altemar. E ele ficava no gol. E até se transformou num bom goleiro. Depois que ele voltava da escola, ainda com muita limitação por conta da bota ortopédica, eu havia adquirido uma bota especial ortopédica para ele e ele passou a usar. Eu fazia ler. Eu sempre fui aquela professora pelo dom de fato. Então a minha casa sempre foi cheia de livros, que aliás eu já trouxe da casa dos meus pais. E eu criei um hábito no Altemar. Leia, Altemar. A leitura é tudo na vida de um ser humano. A leitura é tudo na vida de uma pessoa. E eu também contava para ele lindas histórias. Antes dele dormir, eu contava as histórias para ele. E fazia para ele tudo que uma mãe pode e sabe fazer. As melhores guloseimas do mundo, ele tinha. Ele podia experimentar. Ele sentia muita falta do pai dele no dia a dia, mas gostou do novo momento que estava vivendo. Agora, ele não via mais o mundo através de uma janela. Ele passou a viver de fato como uma criança. Meu marido, no começo, que foi contra, logo também se apaixonou pelo Altemar. Eu falei que as coisas mudam. Quando feita com verdade, feita com amor, tudo muda. Meu marido se apaixonou também pelo Altemar. E foi ele, meu marido, quem conseguiu aquele excelente médico para ele. E o seu caminhar, ou digo do Altemar, se não era perfeito, ele agora já podia se locomover melhor. Sempre que podia, o pai vinha lá das bandas do Paraná para ver o filho. Eram momentos deliciosos que eu passava junto dos dois. O pai via o filho cada vez mais desenvolto em todos os sentidos e aspectos e encorajava o menino a ficar conosco. Com o tempo, eu não engravidava. Gozado, né? O que é essa vida? Com o tempo eu percebi que eu não engravidava. Meu marido descobriu, fazendo um exame com o mesmo médico que cuidava do Altemar, que ele, meu marido, era estéril.
ele era estéril. Mas a essas alturas, nossa vida de pais já estava devidamente preenchida com a presença do Altemar nas nossas vidas. Altemar, que nunca esquecera sua mãezinha, eu também não deixava. Sempre, em todos os dias das mães, eu fazia isso. Segundo domingo de maio, era sagrado. Eu saía cedinho com Altemar e eu dizia: Altemar, hoje é dia das mães. Ele me olhava, os olhinhos ficavam inundados de lágrimas. Nós íamos comprar rosas. Eu fazia um arranjo, um buquê com as rosas. E aí eu incentivava ele a escrever um cartão. Normalmente ele escrevia o cartão assim: Mãe, eu aprendi que mesmo do céu a senhora pode me amar, me olhar e continuar sendo a minha mãe. E eu aqui da terra posso dizer para a senhora o quanto a admiro e o quanto eu a amo. Feliz Dia das Mães. Deixa eu ver, Altemar. Isso. Tá lindo. Tá lindo, Altemar. Ele beijava as rosas e nós depositávamos as flores sobre o túmulo dela. Isso era sagrado em todos os dias das mães. Acontecia em outros momentos do ano também. Mas eu digo que no segundo domingo de maio, no Dia das Mães, era sagrado que acontecesse dessa forma. Desse jeito, todos os dias das mães. Enquanto tudo isso acontecia, o Sr. Manuel se casou novamente no Paraná. Ele havia ficado viúvo muito cedo. Acabou com essa outra esposa, tendo outros filhos. Isso o fazia vir menos ver o filho aqui conosco. Mas o Altemar se sentia cada vez mais preparado e cada vez mais ligado em mim e no meu marido. O menino que não sabia nem ler e nem escrever fez progresso. Nossa, e que progresso! Devido ao hábito da minha casa, de muita leitura, ele foi se transformando numa espécie... Olha, eu não estou exagerando, mas ele foi se transformando numa espécie de um pequeno gênio. Era impressionante o nível de intelecto que tinha o Altemar, a inteligência dele. Tanto que, quando ele fez o colegial, eu o incentivei a fazer o científico que havia na época, porque preparava ele melhor para a faculdade que ele queria fazer. Ele entrou no primeiro vestibular para a Faculdade de Medicina Federal. E foi com muita alegria que eu e o Lineu, meu marido, o vimos um dia receber o diploma de médico. Altemar recebeu o seu diploma de médico. Nesse dia, o pai dele, lá do Paraná, e os irmãos se fizeram presente ao evento. Vieram para a festa, que foi realmente uma festa das mais bonitas. Mas mais bonito, de fato, foi o agradecimento do Altemar público que ele fez diante dos seus colegas formandos. Ele disse o seguinte: tudo isso que eu estou vivendo hoje só é de fato possível porque um dia eu fiz daquela janela simples, da casa simples onde eu morava, uma TV para o mundo. Eu queria, através daquela janela, enxergar o que a vida pudesse me oferecer. E via, através dela,
árvores, pássaros, borboletas. Via a chuva, o sol, os raios. Via tudo que a natureza pudesse me oferecer. Mas um belo dia, eu escutei o barulho do motor de um Ford 29, passando devagar pela estrada, que a gente chamava de reta, embora de reta não tivesse nada. O barulho característico do motor do Ford 29. 3. Esse aí. E de dentro do Ford 29, eu vi uma mulher que me olhava. E ela sorria com o olhar e com os lábios. Eu não sei, mas eu tive uma visão que era um anjo, não simplesmente uma mulher. Ela não sabe disso. Eu vou contar isso agora, pela primeira vez. Eu não sei se era a minha imaginação de criança, mas eu via asas nessa mulher. Ela era um anjo. Ela era um anjo. Ela era um anjo de verdade. Então, todos os dias eu acordava mais cedo que eu pudesse, porque eu não podia perder. Porque eu aprendi que o motor daquele Ford 29 3 se repetia diariamente na estrada, na reta. E eu ficava na janela olhando o anjo que era essa mulher. Um dia eu estando em casa, triste porque eu não via mais aquele anjo passar. O anjo parou de passar. Eu estava brincando numa poltrona na sala e eu fiz assim um pedido para Deus. Senhor Deus, dizem que o Senhor ouve sempre as crianças. Manda aquele anjo passar de novo pela estrada. Eu queria vê-lo, nem que fosse mais uma vez. Foi quando eu escutei o anjo gritar lá de fora: Ô de casa! Ô de casa! Eu vi que o anjo também tinha voz. Era ela. Ela entrou na minha casa. E nesse dia ela anunciou diante da minha mãe, Isabel, de que eu poderia ir para a escola e que eu tinha tudo, apesar dos defeitos que eu tinha nos pés, para aprender a ler e a escrever. Aquilo representou tanto para mim. E eu tive a confirmação de que de fato ela era um anjo. Realmente, agora eu não via mais as asas, mas ela era mais anjo do que nunca. Minha mãe virou anjo. De fato virou anjo e se foi. Mas Deus deixou nessa terra o anjo mais especial que ele podia, que era exatamente a senhora. Eu estou olhando para a senhora, minha amada, minha querida Dona Sueli, minha mãe Sueli. Depois eu conheci o outro anjo, o Lineu, o seu marido, que também se tornou o meu pai, Lineu. Devo muito à minha mãe, que virou anjo, ao meu pai, que hoje vive no Paraná, mas eu nunca vou poder pagar o amor que eu recebi desse anjo aqui presente hoje e do meu pai aqui presente hoje. Tudo só aconteceu na minha vida dessa forma porque um dia, olhando para aquela janela, eu vi através dela muito mais do que
os olhos físicos podiam mostrar. Eu vi, olhei e vi por aquela janela com os olhos do coração. Mãe, é o que a senhora é para mim. Muito obrigado por tudo. Pai, Lineu, pai, muito obrigado por tudo. Se hoje eu estou me formando, devo a vocês a imensa dedicação, o imenso amor, o imenso carinho. Que eu possa ser médico para os homens, para as mulheres, para as crianças, mas que eu tenha pelo menos uma fagulha de inspiração que um dia esse anjo que é minha mãe, Sueli, teve. Se eu tiver uma fagulha dessa inspiração que vem dos céus, serei com certeza um bom médico. Era isso que eu tinha para falar. E aí o auditório explodiu em aplauso. Foi muita emoção. Fala que eu chorei foi pouco. As lágrimas acabaram. Do Lineu também. O pai dele, seu Manuel, também chorou bastante. É assim. A vida é assim. O tempo correu, passou. Ele está casado, é feliz, graças a Deus. Nos deu netos maravilhosos. Um casal lindo, lindos netos, por sinal. E a nossa família é muito feliz e unida. Eu e o Lineu já estamos velhinhos. Dizem que nem tanto, que a expectativa de vida agora beira aí os 90. Então a gente acabou de passar dos 70. Ainda tem muito pela frente, né, Lineu? Para curtir e para comemorar com esse filho que a vida nos deu. Isso era tudo que eu tinha para contar. Gostaria que você comentasse sobre o menino que um dia eu vi na janela. Manda o teu comentário e, por favor, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Gesto simples, mas de um significado tão especial para o canal. Vou ficar esperando.